Então vamos ver aqui agora a questão 2, uma questão Enem de 2019. E nessa questão ela fala o seguinte, né? A gripe é uma infecção respiratória aguda, de curta duração, causada pelo vírus influenza. E ao entrar no nosso organismo, pelo nariz, esse vírus ele multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. E assim o vírus é uma partícula atmosférica. Assim, o vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Então, gente, pede-se para colocar esse número em notação científica, né? Então, para você escrever esse número em notação científica, o que é que você pode fazer, né? Então, veja o seguinte, existem duas maneiras aqui. Nesse caso, observe que para você colocar um número em notação científica, esse número aqui, ele tem que ser desse formato aqui, ó. Um número, certo? A vezes 10 elevado a n, onde esse A aqui é chamado de coeficiente, é um número que está entre 1 e 10, incluindo 1, ou seja, pode ser qualquer número entre 1 e 10, né? Nesse caso, você pode incluir esse número ele pode ter um valor 1, mas ele tem que ser menor do que 10. Então, nesse caso aqui, esse coeficiente obedece isso. E nós temos uma base, né? Uma base elevada a um expoente. Então, gente, assim você coloca em notação científica um número. Então aqui nós temos esse número que é um número pequeno, né? O diâmetro do vírus, né? É muito pequeno esse número aqui. Então como é que você vai fazer aqui para colocar isso em notação científica? Então existe a maneira de você fazer o seguinte. Você tirar essa vírgula daqui e mover essa vírgula para trás aqui, ó, 4 casas decimais. Então nesse caso nós escreveremos esse número assim. 1,1 vezes 10, como eu movi a vírgula 4 casas decimais, né, no caso para trás, quando isso acontece, gente, o expoente, o n, ele é negativo, tá? Então, nesse caso, nós temos 10 elevado a menos 4. Então, você marcaria, aí nesse caso, a letra D, né? A letra D aqui é a correta. Existe outra forma também de resolver essa questão. Se você não tivesse esse conhecimento, você poderia fazer o seguinte. Eu tenho aqui 0,00011. Você poderia escrever 11 sobre, coloco aqui 1 e veja quantas casas decimais eu tenho aqui, né? Nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então aí eu vou ter 10 elevado a 5. Ou seja, pessoal, 100 mil. Mas eu já vou escrever ele aqui em potência de base 10. Então, eu faço o seguinte. Eu separo aqui, né, esse 11 do 10 elevado a 5. Ele fica dessa maneira aqui. E aí, gente, eu simplesmente inverto 10 elevado a 5, jogo para cima. Esse número aqui, ele fica negativo, tá? Só que aqui é 11, né? 11 não entra dentro dessa regra aqui, né? Tem que ser esse coeficiente, um número entre 1 e 10. Então, pessoal, 11 é maior do que 10. Então, você vai ter que escrever isso da seguinte maneira. Eu posso fazer 1,1 vezes 10. Veja que 1,1 vezes 10 é a mesma coisa que 11, né? Porque se eu pegar 1,1 e multiplicar por 10, eu tenho 11. Não se esqueça do 10 elevado a menos 5. Então, aí, nesse caso, você vai reescrever aqui 1,1 vezes 10 e fazer, né, a aplicação das propriedades das potências, né? Potências de mesma base somos expoentes. Nesse caso, o expoente aqui do primeiro 10 é 1 e o expoente do segundo 10 é menos 5. Então, somando esses expoentes, 1 mais menos 5, isso aqui, pessoal, vai dar menos 4. Então, nós temos aí 1,1 vezes 10 a menos 4, como já sabíamos.